Em que te fui penoso? Responde-me. Eu te retirei da terra do Egito e te libertei da casa de servidão, e pus à tua frente Moisés, Arão e Maria. Que oferta farei ao Senhor, digna dele, ao ajoelhar-me diante do Deus Altíssimo? Acaso oferecerei holocaustos e novilhos de um ano? Acaso agradam ao Senhor carneiros aos milhares e torrentes de óleo? Porventura ofertaria eu o meu primogênito por um crime meu, o fruto do meu sangue pelos pecados da minha vida? Foi-te revelado, ó homem, o que é o bem e o que o Senhor exige de ti, principalmente praticar a justiça e amar a misericórdia, e caminhar solícito com teu Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Reuni à minha frente os meus eleitos, que selaram a aliança em sacrifícios. Testemunha o próprio céu seu julgamento, porque Deus mesmo é juiz e vai julgar. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos e deste as costas às palavras dos meus lábios. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Diante disso que fizeste, eu calarei. Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo, e manifesto essas coisas aos teus olhos. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oxalá ouvisses hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Merita. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas estava 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Habitantes de Nínive e a rainha do sul. O que eles têm em comum? Povo estrangeiro. Povo estrangeiro que não tinha acesso à lei, não tinha acesso ao templo, não tinha acesso aos costumes
e as revelações que o próprio Deus havia ofertado para Israel. E eles se converteram. E não precisou vir o Filho de Deus para converter esse povo. Foi profeta, um Jonas da vida, que era até resistente aos mandamentos de Deus, não era convicto desta conversão do povo, então foi meio contra a vontade, mas era um povo que tão dócil, que por mais que não seja um profeta ideal, foi um profeta que conseguiu converter aquele povo. Enquanto essa geração que está com Cristo, que tem templo, que tem lei, que tem os episódios do resgate de Israel em relação ao Egito, enfim, tantos sinais de Deus, e vem o Filho de Deus, e eles não se convertem. Então, aqui é um recado para quem está dentro da igreja. Cuidado, não se acostume com as coisas de Deus, não se acostume com a sua ação dentro dele, porque quando esse costume vem, quando a gente começa a enxergar as coisas de uma maneira corriqueira, rotineira, a conversão não brota no nosso coração. E por causa disso vamos começar a nos entregar à vida que um dia rejeitamos, mesmo com um verniz cristão, mesmo com um certo cristianismo envolto em nossas ações, que deveria provocar uma mudança de comportamentos, sendo que em determinados momentos que já vivemos com Cristo, já não era mais para a gente talvez sermos presas fáceis de tentações que são seculares, mundanas ou até mesmo diabólicas. Quando os cristãos muitas vezes não precisam de nenhuma dessas coisas até, ele mesmo se coloca na tentação. Mesmo tendo tido várias experiências com Deus, mesmo tendo a Eucaristia, mesmo tendo toda a tradição da igreja que nos coloca em intimidade com o Senhor, isso não nos garante de não sermos uma geração incrédula, de uma geração que por causa da sua incredulidade vai se tornar uma geração má, enquanto talvez se outros tivessem tido muito menos experiência com Deus como nós tivemos, talvez essas pessoas que estão fora da igreja até já teriam se convertido de suas ações, já teriam transformado os seus hábitos. E não é incomum você ver no mundo pessoas mais católicas do que quem está dentro da igreja. Não é incomum você ver outras pessoas de outras religiões, de outras seitas até, que tem um padrão de idoneidade, que tem um padrão de honestidade, de sinceridade, sem nada, muitas vezes, do que nós temos. E estas pessoas podem ser vistas como católicas, mesmo quem não tenha consciência disso, mesmo que muitas vezes não se identifique com essa identidade, mas as suas ações manifestam isso. Então que esse Evangelho de hoje nos traga uma certa inquietação. É o Cristo que nem sempre traz a paz, é o Cristo que traz a espada de vez em quando, que faz a gente se questionar, né? Fazer uma autocrítica. Puxa, quantas coisas Deus já fez na minha vida? Quantas ações benéficas o Senhor já manifestou na minha história? Além de tantas coisas providenciais, no seu sentido material, no sentido profissional, mas o próprio sacramento da Eucaristia. Se nós realmente crescêssemos nesta Eucaristia, talvez bastaria uma para transformar todo o nosso ser. Talvez seja uma visão tanto quanto otimista, é isso que nem Deus tem, essa visão otimista de nós mesmos, né? Por isso que Ele concede várias comunhões ao longo da nossa vida, porque Ele sabe o quanto nós precisamos. Mas tem certas graças e certos feitos que a Eucaristia, uma vez recebida em estado de graça, ou seja, sem pecados dentro de si, ou pelo menos passando pela confissão, pedindo para que Deus purifique o seu íntimo e seu interior, a força da Eucaristia nesse momento é muito grande dentro de nós. E que sim, pode fazer com que nós sejamos antes e depois de missa. Nós não somos os mesmos quando recebemos a Eucaristia. Nós não continuamos a ser os mesmos. O Senhor nos transforma. O Senhor nos revoluciona. Mas será que estamos crendo nisso? Porque muitas pessoas falam, né, para o padre, eu participo da missa, mas eu continuo nos meus pecados. Pode ter certeza que o problema não é a missa.
não é a Eucaristia, mas a Eucaristia e a missa, ela age na nossa natureza. Se a nossa natureza estiver disposta a desejar uma profunda conversão, a desejar uma profunda mudança de atitude e de hábitos, pode ter certeza que aquele que é o maior interessado na nossa conversão, que é Deus, vai potencializar os nossos esforços para assim sairmos da situação de queda, de tentação ou de pecado que estamos vivendo. Por isso que esses pecados chamados de estimação, né? Não tem que ter pecado de estimação, gente, pelo amor de Deus, tem que erradicar, tem que ter na nossa cabeça isso, nós precisamos erradicar os pecados da nossa vida. Isto é possível. O inimigo de Deus muitas vezes nos engana, achando que a gente sempre vai viver com um determinado defeito. Não, Deus não quer isso. Deus não interessa a Ele esses defeitos. Ele, no mínimo, deseja em nós a luta para, de fato, vivermos livres dessas circunstâncias. E temos todo o arcabouço de graça que muitos outros não têm para conseguirmos chegar nesse ideal, que para o cristão não é ideal, é certeza de vitória, é certeza de fé, de que sim, seremos cada vez mais imagem e semelhança de Deus, se acreditarmos nas grandes graças que Ele já coloca em nossas vidas, através dos sacramentos que recebemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.